Deixa ele começar a gravar. Boa noite, Luiz Guilherme. Sem problemas aí no atraso. Nós estamos retomando de onde nós paramos na aula passada. Tá? Nós paramos num exemplo de calor latente na aula passada. Tá? Vocês falaram que o da panela eu já tinha feito, né? Agora eu estou nessa situação aqui de calor latente e hoje eu já começo equilíbrio térmico. O que diz esse exemplo aqui de calor latente? Eu acho que eu já fiz algumas coisas desse exemplo, mas vamos lá. Fizemos inteiro, Luiz Guilherme? Ou fizemos só o item A e B? Eu tenho a impressão que eu fiz o item A só. Não sei se eu cheguei a fazer o A, o B, o C e o D. Minha preocupação é que você acha que eu tenho feito e você tenha assistido uma aula gravada e eu não tenha feito. Só A, tá, joia? Então, vamos lá. O que diz para nós esse exemplo, que eu já nem sei que número que é. Então, para retomar, nós vimos calor sensível, calor latente. Calor sensível, a quantidade de energia térmica é calculada como mc delta T, e calor latente, como energia térmica é igual a calor latente multiplicado pela massa. Então, nesse gráfico, o que a gente tem? A gente sabe que tem uma massa de 80 gramas, essa massa está recebendo energia térmica, recebendo calor, e sofrendo variação de temperatura, tem um gráfico de temperatura em função da quantidade de calor. Temperatura de fusão da substância. Então, o que a gente sabe? Sabe que esse corpo, ele era sólido, porque está escrito aqui no enunciado, então a 100 graus Celsius ele é sólido. Estou variando a temperatura dele até 200 graus Celsius, então essa primeira reta aqui é uma situação de calor sensível do sólido. Ocorre a mudança de estado físico quando eu tenho o início dessa reta paralela ao eixo horizontal, então a temperatura de fusão seria o 200 graus Celsius. O calor latente de fusão, a fusão ocorre nesse trecho, aqui ó, calor latente de fusão. Nessa parte, nós sabemos que o corpo recebeu 200 calorias, então eu sei a quantidade de energia térmica que ele recebeu. Nós também temos a massa do enunciado do problema. Com isso, nós conseguimos calcular o tal do calor latente de fusão, que é a letrinha L, tá? Delta Q é M vezes L, então 200 dividido por 80 é o valor do calor latente de fusão, tá? Unidade desse calor latente de fusão é a unidade da quantidade de calor com a unidade da massa juntos. Esse item eu não lembro se eu cheguei a fazer com vocês na aula passada ou não, tá? Esse calor latente de fusão, ele dá 2,5 calorias por grama. Depois o problema pede no item C o calor específico do corpo no estado sólido. Aqui que eu acho que eu parei com vocês, no cálculo do calor específico no estado sólido, que seria aqui a primeira reta do gráfico, tá? Então, nessa primeira retinha aqui, é calor latente do sólido. Para descobrir o calor específico, eu vou usar a expressão ΔQ igual a MC ΔT. Na primeira reta, a gente observa que a variação de temperatura foi de 100 até 200 e a quantidade de calor recebida foi de 0 até 100. Então, na quantidade de calor, eu vou pôr as 100 calorias, que é de 0 a 100. A massa, 80. O calor específico é o que eu quero saber. E a variação de temperatura de 100 para 200 também variou 100 graus Celsius. Cancela um 100 com um 100. E esse calor específico fica, então, 1 dividido por 80. Se quiser, pode deixar na forma de fração, não tem problema nenhum. 1 dividido por 80 dá 0,0125. 0,0125. Unidade disso, calorias
por grama vezes graus Celsius. Unidade do calor, calorias, tá aqui, ó, dividido pela massa, que é as gramas, dividido por temperatura, que é graus Celsius. Para encerrar esse último exemplo, ele quer o calor específico no estado líquido. O estado líquido é a última reta aqui do meu gráfico, tá? Essa última reta do gráfico, que é quando ele está no estado líquido, a temperatura está variando de 200 até 300, e a quantidade de calor trocada é de 300 até 600. E de 300 até 600, nós sabemos que ele trocou 300 calorias. Então, no item D, de novo, ΔQ igual a MC ΔT. O ΔQ é 300 calorias, a massa 80, calor específico nós não temos, e de 200 até 300, a temperatura variou 100 novamente. Vou tirar 2 zeros de cada lado, eu fico com, opa, Czinho fica aqui, não, que é C. 3 dividido por 80, portanto, é o calor específico no estado líquido. Pode deixar também na forma de fração, se quiser, ou então divide o 3 pelo 80 e dá a resposta em decimal. Calor específico do líquido, portanto, é 0,0375 calorias por gramas graus Celsius. Então, um exemplo aqui que envolve gráfico e interpretação desse gráfico. Já falei para vocês, esses exercícios são bem simplesinhos de serem feitos, basta saber aí interpretar o gráfico. Tudo ok, Vitor, a gente começou a aula também agora há pouquinho, tá? Não se preocupa, não. Comecei pelo exemplo que eu parei na aula passada, tá? Então, era mais um exemplo aí de calor latente. Estou começando a chamada. Vitor, seus compatriotas estão aí firmes e fortes. Não tão firmes, nem tão fortes, mas estão aí. Ai, vamos lá. Coloca um Szinho aí para mim no chat. Alisson, Breno, Bruno, Caio Damasceno, Caio Gonçalves. Aí, Kaique. Ok. Deixa eu voltar aqui que eu perdi alguns. Bruno, tá aí. O Caio, Kaique. Diego. Du. Oi, Diego. Cadê o Du? Salve, salve, Du. Evelyn. Cadê a Evelyn? Gabriel Luz. Gabriel Machado. E Gabriel Mendes. Parei a chamada no Gabriel Mendes. Certo? Vou para mais um exemplo aqui, que eu acho que é o último que eu tenho de calor latente. E aí eu... Ah, não, não é não. Isso aqui é a resolução. Então, aqui tem a resolução bonitinha do exercício para vocês, tá? Vou falar agora um pouquinho para vocês de equilíbrio térmico, tá? Que é o exercício, os exercícios da lista que vocês têm até para me entregar. O equilíbrio térmico que a gente vai falar, na verdade, é uma junção desses assuntos que a gente viu até agora. Então, anotem aí no caderninho de vocês, que hoje é dia 22/9, e nós estamos falando de equilíbrio. Equilíbrio de temperatura. Então, primeira coisa, se eu vou falar em equilíbrio de temperatura, eu tenho que lembrar o que vem a ser o conceito de calor, tá? E o conceito de calor, nós já vimos que é o conceito de energia térmica, energia que vai sempre de um corpo que tem maior temperatura em direção ao corpo que tem menor temperatura. Então, para ter trocas de calor, é necessário que os corpos estejam em diferentes temperaturas. Como, por exemplo, na primeira figura que eu tenho aqui, eu tenho 2 recipientes aparentemente com água, mesma quantidade,
né? Um a 20 graus Celsius, outro a 60 graus Celsius, o que significa que se eu pegar esses dois corpos aqui e misturar, eu vou ter uma mistura que não vai ficar nem a 20 graus Celsius e nem a 60 graus Celsius. Porém, essa minha mistura, nada vai mudar de estado físico. Então, se aqui é água líquida, e eu estou misturando com água líquida, eu vou ter uma mistura de água líquida numa temperatura aí intermediária, que é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, sempre que eu tenho trocas de energia que não envolve mudança de estado físico, esse calor é chamado de calor sensível. Agora, se eu tenho uma situação onde eu misturo corpos que estejam em temperaturas diferentes e um deles muda de estado físico, eu vou ter aí uma temperatura final do meu conjunto, porém envolvendo situações que eu vou chamar de situações que existem calor latente, mudança de estado físico da matéria. Normalmente, os nossos exercícios aparece gelo como sendo o elemento que vai trocar energia térmica, receber energia térmica e sofrer fusão, tá? Para que um equilíbrio térmico aconteça, é necessário sempre que eu tenha troca de energia entre corpos que estão com diferentes temperaturas. A energia térmica flui sempre do corpo que tem maior temperatura em direção ao corpo que tem menor temperatura. Depois de um certo tempo, quando eu observo esses dois corpos, eles possuem temperaturas finais iguais, então a gente chama isso de equilíbrio térmico. Um corpo que tem baixa temperatura, que seria esse amarelinho, ele só é capaz de receber a quantidade de energia térmica que o corpo que tem maior temperatura é capaz de ceder, tá? Então, um corpo ganha calor e a quantidade de calor que esse corpo ganha equivale à quantidade de calor que o outro corpo perde. Nós sempre vamos trabalhar com sistemas que nós chamamos de sistemas isolados, tá? Então, um cede calor e o outro ganha calor até que a temperatura entre eles fique igual. Vamos supor que o corpo A tenha perdido 50 calorias, isso quer dizer que ele está com 50 calorias a menos, e essas 50 calorias a menos que ele tem, que ele está agora, é porque ele forneceu para o corpo B. O que significa que numa situação de equilíbrio térmico, se eu somar todas as trocas de calor, essa soma vai dar zero. O que eu quero dizer com isso? Se eu somar a quantidade de energia térmica do A com a quantidade de energia térmica do B, como um é positivo e a outra é negativa, essa soma vai acabar sendo sempre zero. Ou quantidade de calor do A é igual à quantidade de calor do B, porém, o B só vai receber aquela quantidade de energia que o A perder. Então, aqui no A, que perdeu, eu coloquei aqui um sinalzinho de menos na frente. O B só ganha aquilo que o A perde, que o A tem a menos, tá? Se eu passar o QA, que é negativo, para o outro lado da igualdade, ele fica positivo, e aí eu fico com QA mais QB igual a zero, que é a situação de equilíbrio térmico, tá? Somo todas as trocas de calor e isso vai dar zero. Quantidade de calor perdido é sempre igual à quantidade de calor recebido em módulo, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em situações que tenham equilíbrio térmico. No nosso dia a dia, a gente pode falar água quente e água fria, quando a gente quer obter água morna, para fazer aí, para tomar um banho, de repente, né? Ou para fazer alguma compressa, não sei. Mas misturando aí água quente com água fria, temos água morna. Café quente com leite frio, nós vamos ter uma mistura de café com leite, numa temperatura de equilíbrio térmico. Nos laboratórios, as experiências de equilíbrio térmico, elas ocorrem sempre com um equipamento chamado calorímetro. Do lado esquerdo, eu tenho a imagem, a foto de um calorímetro. Vocês já devem ter pego um negócio parecido com esse na mão de vocês, tá? Quem vai, às vezes, para a praia, às vezes vai em algum bar, eles servem uma latinha de refrigerante ou de bebida e em volta vem uma cápsula de isopor.
conhecido como camisinha de cerveja também, em alguns botecos da vida, tá? Essas camisinhas de cerveja, esses isopores que a gente usa para não segurar diretamente a latinha, é a espécie de um calorímetro, ok? A diferença desses que aparecem nos bares para isolar a latinha é que eles não têm uma tampa parecida com essa que aparece aqui na figura, tá? Qual que é a função da tampa? Fechar o meu sistema e nessa tampa eu vou ter um agitador, que é um misturador, algo que vai ajudar a misturar os elementos lá dentro, um termômetro, que é para medir a temperatura de equilíbrio térmico, tá? E eu acho que só isso. Parece que tem uma hastezinha lá no fundo desse, mas eu acho que é só para manter eles alinhadinhos, tá certo? Nessa região aqui, no nosso laboratório, nós temos os que usam isopor, mas pode ter aí com plástico, pode ter com qualquer material isolante. Como funcionam os experimentos? Você coloca líquidos ou objetos que estão em diferentes temperaturas dentro do calorímetro. Como ele tem um isolante térmico aqui ao redor, ele não permite trocas de calor com o meio externo. E aí você vai observando a temperatura aqui no termômetro, pelo lado de fora do orifício, até ver o momento que essa temperatura se estabiliza. Nós fazíamos no laboratório do colégio o seguinte experimento. Tínhamos o calorímetro. Dentro desse calorímetro, nós colocávamos 50 ml de água, tá? Essa água, ela normalmente estava aquecida em torno de 50 graus Celsius, e nós pegávamos uma pecinha, que eu dava uma pecinha colorida para os alunos, e essa pecinha, ela estava na temperatura ambiente do laboratório, que era em torno de 23 graus Celsius. Media-se a massa dessa pecinha, ela era em torno de 10 gramas, sabia-se a massa da peça, a massa da água, temperatura da água, temperatura da peça, colocava-se isso tudo dentro do calorímetro e tampava-se. E ficava olhando ali no termômetro até o momento que a temperatura se estabilizava. Quem perdia calor? A água, porque a água estava numa temperatura maior do que essa pecinha do corpo. A ideia era descobrir de que material esse corpo era feito. Então, o que os alunos faziam? Somavam todas as trocas de calor e sabiam que essa troca de calor era igual a zero. Quem perdia calor? A água. Então, a quantidade de calor que a água perdeu, mais a quantidade de calor que a peça ganhou, tinha que dar zero. MC delta T mais MC delta T igual a zero. Sabíamos a massa de água, 50 ml, 50 gramas. Calor específico da água é 1. Olhávamos no termômetro a temperatura de equilíbrio térmico. Vou supor aqui que tivesse lido uma temperatura de 38 graus Celsius, tá? Temperatura de equilíbrio térmico. O que significa que a água tem uma temperatura final de 38, mas inicialmente ela era 50. Então, no ΔT, coloquei temperatura de equilíbrio térmico menos a temperatura inicial da água. Veja que essa continha aqui vai dar um número negativo, e tem que dar, porque é a água que está perdendo calor. Aí eu colocava a massa da pecinha de metal, não sabia o calor específico da pecinha de metal, mas se a temperatura de equilíbrio térmico era 38, isso significa que a temperatura final da peça era 38, e a inicial era o tal do 23. Igualava isso a zero. Com isso, eu descobria o calor específico da peça, olhava numa tabela de calores específicos e via de que substância ela era feita. Se ela era feita de alumínio, de metal, de ferro, certo? Era um experimento bem simplesinho de ser feito, dava para fazer em praticamente uma aula o experimento. Vou descartar aqui a situação e vou pegar com vocês alguns exemplos de equilíbrio térmico. Isso, camisinha de garrafa, isolante térmico, né? É para ser, né, Luiz? Esse experimento ele era bem legal. Tem alguns bares que usam esses calorímetros para garrafa mesmo, né?
que tem até a tampa, que só fica o orifício da garrafa para fora. Não é todo bar que tem isso, mas tem alguns que fica até com tampa, né? Fica só o gargalo da garrafa para fora. Então, vou fazer com vocês alguns exemplos de equilíbrio térmico, só para vocês verem como funciona a situação. Eu vou passar para minha lousinha, porque na lousinha fica mais fácil, tenho mais espaço para eu escrever. Espera lá, deixa eu abrir aqui a minha lousinha. Eu não tenho isso em casa, pelo menos eu acho que eu não tenho, eu preciso dar uma olhada para ver aqui se eu tenho esse negocinho de latinha aqui em casa. De garrafa, é certeza que eu não tenho. Mas o de latinha, ele é mais comum, vende até no supermercado, tá? O nosso do laboratório, ele é tão pobrezinho, tadinho, que os de latinha que vendem no supermercado é bem mais bonitinhos do que os que a gente tem lá no laboratório de casa. Então, ó, Luiz, ao invés de chamar, Eduardo, ao invés de chamar de camisinha, de garrafa de cerveja, de latinha, chama de calorímetro agora, é mais chique. Estou esperando aqui minha luzinha abrir, vou continuar a chamada. Giovana Marques, tá aí, Giovana? Salve, salve, Gi. Giovana Nicole. Salve, Gi. Giovanni. Cadê Giovanni? Gu. Essa minha luzinha demora um século para abrir, né? Elô. Giovanni tá aí. Elô não. João Pedro. Opa, João Henrique. João Pedro. Boa noite, João Henrique. João Pedro tá aí. João Vitor Macedo. Presente. Olá. João Vitor dos Santos. Salve, salve. João Vitor Lima. Juliana. A Jusna. Laura. Lucas. Salve, salve, Lucas. Luiz Guilherme. Presente. Salve, salve, Luiz. Matheus Estevam. Matheus Henrique. Nicolas Félix. Matheus Estevam tá aí. Lucas Ferreira também, né? Deixa eu colocar aqui. Lucas Pereira. Peraí, já pus presença aqui, Lucas. Nicolas Félix está. Matheus Henrique também. Nicolas Félix não. Nicolas Cardoso. Vou aqui, depois eu termino a chamada. Vamos lá. Tem uma maneira de resolver os exercícios de equilíbrio térmico que facilita a vida de vocês, que é a seguinte. Quando vocês forem ler o enunciado do exercício, separem todas as informações do enunciado em uma tabela, tá? Isso facilita a vida de vocês. O que vocês vão colocar na tabela? Então, não vou ver o chat por um momento, porque eu vou aumentar aqui a luzinha. Na tabelinha de vocês... Opa, a luzinha está rabiscada. Deixa eu apagar aqui. Da última aula, eu não apaguei a luzinha, eu coloco o exercício de novo. Vamos lá. Na tabelinha de vocês, vocês vão colocar todos os elementos que aparecerem no enunciado do exercício, já vão mais ou menos escrever a expressão, tá? Então, faz uma tabelinha colocando assim, ó, substância, ou corpo, o que você quiser colocar, dá um nome para isso. Massa, em gramas. Calor específico, em calorias por grama grau Celsius. Temperatura inicial. Opa, 0 não, só grau Celsius. Temperatura inicial. E temperatura final. Ó, ficou como mais ou menos a expressão MC delta T, certo? Só que ao invés de escrever direto, nossa, como eu tô torta. Faz aí uma tabelinha no caderno de vocês. Agora, vamos já preenchendo a tabelinha à medida que a gente for lendo o enunciado. Vai sempre sobrar um quadradinho na tabelinha em branco, tá? E o quadradinho que ficar em branco
é a pergunta do problema. Lembrando que a temperatura final, como ela é a temperatura de equilíbrio térmico, ela é o mesmo valor para todos. Então, se o problema quiser saber a temperatura de equilíbrio térmico, vai ficar vários quadradinhos aqui no final em branco, mas é porque é o mesmo valor, certo? O que esse enunciado me diz? Tem um broche de prata. Então, eu já vou escrever aqui, ó. Broche de prata. É um corpo, uma substância que eu tenho aí. O que eu sei dele? Massa, 20 gramas. Então, eu já vou anotar aqui a massa. A 160 graus Celsius. Então, eu já sei a temperatura inicial dele. É colocado em 20 gramas, 28 gramas de água. Então, olha, além do broche, o meu problema tem água. Massa de água, 28 gramas. Numa temperatura inicial de 30 graus Celsius. Então, estou preenchendo a tabelinha. Qual será a temperatura final de equilíbrio térmico? Então, todos esses quadradinhos para mim vão ficar em branco, exatamente porque essa daqui é a pergunta do meu problema, tá? Admitindo-se trocas de calor apenas entre a prata e a água. Como ele não falou nada do recipiente, o recipiente não entrou na história. Se ele tivesse falado alguma coisa do recipiente, onde está a água, o broche de prata, eu colocaria aqui embaixo também informações desse recipiente. No enunciado, eu tenho calor específico da prata, 0,056, e tenho calor específico da água, que é 1. Opa, 1. Vejam, ficou aqui um espaço em branco na minha tabela, que é exatamente a pergunta do problema. Isso vai acontecer sempre nos exercícios de equilíbrio térmico, tá? Se é um problema de equilíbrio térmico, eu vou somar todas as quantidades de calor, e isso tem que dar 0. Isso é, eu vou somar o ΔQ do broche com o ΔQ da água e igualar a 0. Como que eu calculo esses ΔQs? O do broche, MC ΔT. O da água, MC ΔT. E para isso eu pego as informações que eu tenho na tabela. Então, da tabela, eu vou pegar informações do broche de prata. Massa, 20 gramas. Então, no lugar da massa desse broche, eu vou pôr 20 gramas. Calor específico dele, 0,056. Variação de temperatura. É a temperatura final, que eu não sei quanto vale, menos a temperatura inicial, que é o 160. Agora eu vou olhar da água. Valores que eu tenho para água. Massa de água, 28. Deixa eu trocar aqui a cor da água do lápis. Massa d'água, 28. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura dessa água, eu não sei. Opa, apaguei aqui. Temperatura inicial da água é 30. Eu não sei a temperatura final, né? Então, a temperatura final menos a inicial da água, que é 30. Ok? Então, tenho todas as informações aí da água e da substância. Igualo isso a 0. Acabou a física, tá? A física vai até montar a tabelinha. Depois que montou a tabelinha, é só matemática, ok? Então, tenho que multiplicar o 20 por 0,056. Isso aí vai me dar 1,12, que multiplica TF menos 160, mais 28 vezes 1 é 28, que multiplica TF menos 30. Vou aplicar a distributiva do 1,12, então eu vou ficar com 1,12 vezes TF, o que me dá 1,12 TF, menos 1,12 vezes 60 é 67,2, mais 28 TF,
mais com menos dá menos. 28 vezes 30, 840. Isso é igual a zero. Agora eu vou somar tudo que tem TF. Isso é o 28 com 1,12. E vou achar 29,12 TF. Vou juntar o 840 com o 67,2. Como os dois são negativos, eu vou passar os dois para o outro lado positivo, e ele passa como 907,2. Então, a temperatura final é de 907,2 dividido por 29,12. E isso vai me dar... Espera que eu tenho que pegar a calculadora agora. 907,2 dividido por 29,12, aproximadamente 31,1,15. Vou deixar para 31 mesmo, graus Celsius. Vejam que 31 é um valor que está entre 30 e 160, tem que ser um valor intermediário, a temperatura de equilíbrio térmico, mas vejam que está mais próximo da temperatura da água do que da temperatura do broche de prata, tá? Por quê? Porque o broche de prata, ele precisa receber pouca energia térmica para ter variação de temperatura. Ele precisa receber apenas 0,056 calorias para variar a temperatura dele em 1 grau Celsius. É isso que me diz aqui o calor específico, ó. Enquanto a água, ela precisa receber muito calor, ela precisa perder aí muito calor para variar a sua temperatura, ó, 1 caloria. Então, pelo calor específico, eu sei que o broche de prata, ele vai baixar a temperatura dele muito mais do que a água. A água precisa de 1 caloria para variar a temperatura em 1 grau Celsius, enquanto o broche precisa perder 0,056 calorias para variar a temperatura dele em apenas 1 grau Celsius. A massa de água e a massa do broche estão bem parecidas, então eu nem pensei aí em estar olhando a massa. Eu errei? Harika, eu errei a conta? Deixa eu aqui para o PowerPoint, que no PowerPoint tem a resolução dele certinha. Pode ser que eu tenha errado a conta. Ah, eu errei a conta. Obrigada aí, viu, Harika? Eu errei aí uma conta, tá? É que eu não estava olhando o chat aquela hora. Mas, pessoal, ó, peguem a resolução certinha que está aqui, ó, no PowerPoint, ok? Eu só substituí os valores. A não ser que eu tenha pego algum valor errado aí. Por isso que a minha continha acho que deu errada. Tá? Era assim. Mas o jeitão de se fazer é esse. Eu queria mostrar com esse exemplo para vocês o jeito de se fazer o exercício, tá? Peguem sempre as informações, coloquem em uma tabela. O que ficar sem preencher é a pergunta do problema, tá? Organizem a tabela de vocês igual à equação MC, temperatura inicial e temperatura final. Tá? A tabela que está aqui no PowerPoint, ela aparece até o ΔT, mas não precisa colocar o ΔT na tabela, não. Ok? Desculpa aí meu errinho de distração, alguma informação que eu peguei errada do enunciado. Pedro está presente. Cadê o Pedrinho? Harika está aí, até me ajudou aí no problema, né? Obrigada, viu, Harika? Pena que eu só vi o chat depois que eu acabei de fazer o exercício, mas valeu, tá? Bom saber que você está aí acompanhando a aula, prestando atenção, Harika. Rian. Cadê o Rian? Cadê o Vitor André? O Vitor está aí. E a Vitória? Cadê a Vicky? Pessoal, esses exercícios, vocês vão ver que na lista vai ficar tranquilinho para vocês fazerem. Só que na lista tem exercícios também que tem mudança de estado físico, tá certo? E aí, se tem mudança de estado físico, espera para eu fazer exemplos com vocês dessa situação. Não vou fazer na aula de hoje, porque não vai dar tempo, a aula já acabou, é uma aula só, passa voando,
Coloquei presença para você, Gabriel, sem problemas, tá? Já pus a presença. Na próxima aula, eu continuo com vocês. Passou, já acabou a aula. Eu sempre acho que eu tenho 2 aulas com vocês, né? Mas hoje eu tô ficando esperta. Falei, não, hoje é uma só, né? E na próxima aula, então, eu faço uma outra situação com vocês, onde entra o calorímetro. Ah, eu acho vocês bem legal, Luiz. Eu gosto bastante de vocês. Vocês eu conheci pessoalmente. Ah, isso é bom, eu conheci vocês no presencial. Pessoal, obrigada pela presença na aula.